Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos santifique pelo poder da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Aqui, olha, a palavra do Senhor diz assim, irmãos, olha, a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Abraão, ele viu que o sobrinho estava no lugar terrível, né? Um lugar abominável, um lugar que Deus queria salvar também aquelas pessoas. Mas elas não queriam Deus daquele lugar. Elas preferiam as trevas do que a luz, né? Eles preferiram a destruição do que a salvação. Mas por intermédio, irmãos, de uma intercessão, né? Uma intercessão de Abraão, olha que poder que tem a oração. Você que me ouve, né? Bom dia a todos, a paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe. Louvado seja o nome santo do Senhor, uma excelente semana a todos. Que você ontem foi Dia das Mães, que hoje você continue tratando bem a tua mãe durante todo o ano, respeitando, honrando. Que você não se esqueça que ela é autoridade sobre você durante toda a tua vida. E o Senhor fala para nós honrarmos as autoridades, né? E que você honre a sua mãe não só no dia das mães, mas todos os dias que você tiver de vida, em nome de Jesus, amém? É um prazer tê-los aqui conosco, que o Senhor te abençoe e te guarde aonde quer que você estiver, em nome de Jesus, amém? E aqui, amados, a palavra do Senhor diz, né, que Abraão ali por ele ficar preocupado com o sobrinho, ele intercede diante de Deus, né, para que Deus o livrasse aonde quer que ele estivesse lá. E Deus ouviu a oração de Abraão. Deus ouviu a oração de Abraão. Deus vai ouvir a tua oração também, independente da situação. Que você não olhe para a situação, mas que você venha olhar para Deus, né, irmãos? O Deus que é fiel, o Deus que é Deus de perto e Ele é Deus de longe também. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aqui diz assim, aqui, olha, né? Olha, só que no meio dessa intercessão, né, irmãos, né, Deus deu livramento a Ló e a família dele. Só que a esposa de Ló, ela não deu crédito para aquilo que Deus falou. Ela não deu crédito que o ímpio ia ser destruído. O justo ia ter o livramento, Deus ia guardar o justo. Mas o ímpio, Deus iria destruir junto com aquela cidade. E ela não deu crédito para a pregação. Quão terrível é se você não der crédito para a pregação de Deus, para a palavra de Deus. E ali, os dois anjos que estavam ali, eles agarram na mão de Ló e se esforçam para tirar ele dali, né? Porque Deus é fiel na sua palavra, que Deus não ia cobrar do justo, não ia destruir o justo junto com o ímpio. Então, assim, qual grupo de pessoas você participa? Dos justos, daquele que confia no que Deus está falando, daquele que dá crédito para o que Deus está falando? Ou o grupo de pessoas que não acredita e prefere pagar o preço para ver se Deus não vai destruir o ímpio, né? E aqui diz assim, aqui, olha, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre, e o Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Aleluia. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda aquela terra da campina e viu, eis que a fumaça da terra subia
como a fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. Aleluia, né? E aí, aqui a palavra de Deus diz claramente que Deus, ele salva o justo ali, né, irmãos? Pelo poder da tua palavra e também pela intercessão desse tio que se levantou para interceder diante dele, diante de Deus. Então, assim, que você creia no poder da oração, no poder da intercessão. Que você possa crer, irmãos, porque Ló foi salvo. Foi salvo da destruição ali. Foi salvo, né? Mas a mulher de Ló, ela olha para trás. A esposa de Ló não levou a sério a ordem específica do anjo, que não era para olhar para trás, né? Ela não leva a sério, né, irmãos? Olha, e morreu. Certamente o seu coração ainda estava preso aos prazeres de Sodoma e Gomorra. Jesus adverte os crentes, né, no Novo Testamento, dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Aleluia. O que significa que aqueles cujo coração está dominado pelo sistema corrupto deste mundo não escaparão da ira de Deus. Misericórdia. Irmãos, a gente não tem noção desse dia da ira do Senhor, o que vai acontecer. A nossa mente humana, ela não tem noção do sofrimento que está por vir. Mateus capítulo 24 fala que haverá tanto sofrimento, tanto sofrimento, que nunca houve tanto sofrimento. E não vai dar tempo de ter outro evento tão dramático como a vinda do Senhor. E se você lê isso na palavra de Deus, o que você vai fazer com essa informação? A Bíblia diz que aquele que é justo se justifique ainda, se santifique ainda. Mas aquele que é sujo se suje ainda, porque você não vai ter tempo de se arrepender. Você não vai dar tempo de consertar a tua vida diante de Deus. Mas aqui o Senhor nos adverte, irmãos, que você que está pensando em olhar para trás, hein? Virar as costas para Deus, você que já virou, você está vendo o reboliço que já aconteceu na tua vida, o reboliço terrível, a tua vida virou no avesso. Deus ainda te chama para não olhar para trás. Deus te alerta, me alerta, essa palavra para mim também, né? Para nós não olhar para trás. Irmãos, a nossa vitória está na frente. A nossa vitória não está no dia de ontem, a nossa vitória está no dia de hoje. E Deus fala assim, olha, caminha, se esforça que eu te ajudarei, se esforça. Deus, ele te dá condições, sim, de você vencer. Deus te dá condições, sim, de você trabalhar. Deus te dá condições, sim, de você ganhar almas. Deus te dá condições, sim, de você obedecer. Deus te dá condições, irmãos e irmãs. Então, que você se revista de Deus nesta madrugada, que você possa ir crer que Deus está te chamando para uma coisa vitoriosa. Não uma coisa de derrota, uma coisa para você ficar parado na beira do caminho, para você aí se frustrar. Né? É Deus que vai te dar vitória, não é o ser humano. Então, tira os teus olhos das coisas do mundo, irmãos e irmãs. Tira aí o teu coração dos prazeres do mundo, que são muitos prazerosos, né? Coisas prazerosas, coisas fáceis de se conquistar, e que você se esforce para que você ganhe a tua salvação, para que você ganhe a vida eterna. É com muito esforço que nós vamos participar desse grupo de justos e de salvos, né? Que você venha olhar somente para o Senhor, não olhe para trás, não olhe para o erro, as falhas do ser humano, que não tem um justo sobre a terra. Então, assim, mas nós somos justificados pelo poder da palavra. Então, que você possa lembrar, irmãos, em vez de você ficar julgando a falha dos outros, olhar para você mesmo e ver que você é muito falho também.
que você pode cair da graça a qualquer momento, né? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então, assim, faça o que é certo da maneira certa. Olhe para o Senhor, né? Se esforce em servir e agradar esse Deus. Porque o ser humano você nunca vai conseguir agradar, porque nunca está contente com nada. Mas a Deus, quando nós nos esforçamos, fazemos o que é certo, a gente consegue mover o coração de Deus em nosso favor. Então, assim, que você possa aí ser despertado nesta madrugada. Não olhe para trás, irmãos. Não volte ao lamaçal do pecado, não volte ao vício, não volte. Deus, Ele quer te curar, Deus, Ele quer te salvar. E que a notícia melhor do que essa, que Deus tem vida eterna para você. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Deus não tem derrota, Deus não quer que você morra olhando para trás, porque você vai morrer espiritualmente e, consequentemente, você vai morrer sem salvação. Então, que você possa entender, irmãos, que quando Deus também fala algo, e Deus, Ele fala, Ele nos alerta que Ele vai voltar pela segunda vez. E diante dessa informação, o que você vai fazer com essa informação se Jesus voltar? Né? Que Ele vai voltar para arrebatar uma igreja que trabalha, uma igreja que obedece, uma igreja que glorifica, uma igreja que se esforça em agradar esse Deus. Uma igreja que se esforça. Aí, né, irmãos, olha, aqui é a fumaça de uma fornalha, né, olha, versículo 28. Ele olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu Abraão, né, viu, eis que a fumaça da terra subia como uma fumaça de uma fornalha, quer dizer, Abraão viu que Deus cumpriu a sua palavra de destruição sobre aquele lugar. Por quê, irmãos? O pecado ali era terrível. Os mesmos demônios que agiam lá, agem hoje, os demônios de homossexualismo, lesbianismo, né? Deus abomina, né, irmãos? A raça humana se defraudando desse jeito, pecando contra o seu próprio corpo, né? E aqui a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro declara que a destruição de Sodoma e Gomorra é um exemplo daquilo que vai acontecer a todos os ímpios. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 6 ao 9. No Novo Testamento adverte que o dia da ira de Deus está se aproximando. E o que você... Vamos lá, 2 Pedro 2, capítulo 2, do versículo 6 ao 9. Diz assim aqui a palavra do Senhor. Então, irmãos, o que você vai fazer com essa informação? Você vai continuar no erro? Você vai continuar no vício? Ou você vai se libertar, se limpar aí, para que haja salvação, para que haja aí salvação na tua vida aí. Aqui diz assim, olha, eu vou ler desde o versículo 4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus os repreendeu e amaldiçoou e lançou eles por terra, né? Os anjos que se rebelaram contra Deus, Deus não perdoou seres gloriosos. Quanto mais a nós, se nós continuar no erro, se nós mesmo, você sendo advertido nesta madrugada, que Deus ele vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja que não se contamina com o pecado, com o erro, com o vício, uma igreja que se esforça em se limpar pelo poder da palavra de Deus. Você fala assim, mas pastor, eu não consigo abandonar o vício. Você não nasceu bebendo, você não nasceu fumando, você não nasceu prostituindo, você não nasceu roubando. Jabes era filho de uma prostituta, mas quando ele ouviu falar de Deus, ele orou para Deus mudar a vida dele. E Deus foi com ele, Deus mudou e prosperou a vida dele. E a vida dele foi diferente da vida que a mãe dele teve. Ele foi um homem abençoado por Deus. Ele não quis ficar debaixo de uma maldição, de uma escravidão de prostituição. Ele quis se libertar e se libertou. Ele clamou ao Deus vivo, ao Deus que tudo pode. Aqui Abraão também, ele clamou a um Deus vivo, irmãos, um Deus que podia livrar Ló daquela cidade e livrou. Só que Deus também destruiu o ímpio,
ali. Deus falou que ia destruir o ímpio pelo pecado, e Deus destruiu o ímpio pelo pecado. Né, mas as pessoas de bem não podiam sair depois das 10 horas da noite. Já havia isso há 3.000 anos atrás, né? Imagine agora. Né? E você não pode ficar dando sopa na rua aí. Você tem que se guardar da destruição que está por vir. Porque as pessoas eram estrupadas, eram, né, aí, atacadas pelas pessoas depravadas, né? E hoje em dia não é diferente, é o mesmo demônio que opera hoje, operava naquela época, né, irmãos? Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, para ser condenados, né? E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais de 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Quer dizer, Deus salvou o justo ali, Deus salvou Noé e a família dele, que creram na palavra. Se prepararam, entraram na arca, entraram na presença de Deus. E eles foram salvos, a família dele foi salva. O resto, a porta da arca se fechou e tudo que havia ali foi destruído. E Deus salvou um casal de cada espécie. Não foi uma dupla de cada espécie, irmãos. Foi um casal de cada espécie que Deus já tinha construído. E entrou na arca. Então, que você possa crer, que você possa ir mudar a tua atitude diante de uma informação dessa. Que Deus vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja que glorifica, uma igreja que trabalha, uma igreja que obedece. Então, assim, o que você vai fazer com essa informação? Mais uma vez, Deus usou lá os anjos para falar com Ló que Sodoma e Gomorra seria destruída, né? Olha, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio, né? E Deus batizou aí o mundo com arrependimento, né? E Noé e a família dele se arrependeram e entraram na presença de Deus. Que você possa ir ser batizado com o batismo do Espírito Santo de Deus. O batismo do arrependimento. Que você possa se arrepender das coisas erradas que você estava fazendo. E que você possa entrar na presença de Deus para que haja salvação na tua vida. Quantos dias de vida a gente vai ter? A gente não sabe, né, irmãos? Por isso Deus fala assim, olha, se prepara hoje. Prepara o teu coração hoje, porque o dia de amanhã a gente não sabe. Então fala, Senhor, me ajude a sair do vício. Senhor, me ajude a me libertar deste mal que contamina a minha alma, contamina o meu espírito, da prostituição, do adultério, da mentira, da traição, né? Que Deus te ajude, que você queira aí ser liberto, que você queira entrar na presença de Deus, para que haja paz, para que haja vida. Deus tem vida para você, Deus não tem morte para você. Deus tem vida para você. Olha, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência, de imundícia e desprezo as dominações, atrevidos, obstinados, não receio blasfemar das autoridades. Olha que terrível você blasfemar das coisas de Deus, você zombar das autoridades e das coisas de Deus. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor.
mas esses, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando dos que não entendem, perecerão na sua corrupção. Olha, então, o que você não sabe, irmãos, não fala. Se você não sabe nada de Deus, não blasfema de Deus. Não zomba das coisas de Deus, porque vai vir o juízo sobre a tua vida, sobre isso também. Fica calado. É melhor você observar os sinais que estão ao teu redor e temer esse Deus do que você pecar, do que você falar daquilo que você não sabe. Deus livrou Ló porque este rejeitava o mal e sentia repugnância na sua alma diante da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quando Cristo voltar para levar o seu povo e manifestar a sua ira sobre os ímpios, ele levará para si mesmo a sua igreja visível, que somos nós, né? Que por causa da sua fé nele e do seu amor por ele, aqui como Ló, afligida pela conduta carnal, pela vida imoral e pelos demais pecados clamorosos da sociedade e do seu redor. Deus sabe como libertar seus servos fiéis do meio ambiente moral e corrupto. E em cada geração, Deus sabe te livrar. Deus, ele tem poder para te livrar, mas um convite maravilhoso do Espírito Santo de Deus nesta madrugada. Que você não olhe para trás, que você não vire as costas para Deus. Não vire as costas para Deus, irmãos, porque vai ser fatal. É o único que pode, através da presença do Espírito Santo, te convencer que estar na presença de Deus é muito melhor. É a única chance de salvação que você tem é obedecer esse Deus maravilhoso. Amém? Então que você se esforce. Nós queremos que você se salve, por isso nós estamos aqui. Irmãos, se nós humanos conseguimos se importar com a tua alma, imagine Deus, que é o Criador da tua alma, que é o Criador de todas as coisas. Ele tem vitória para você. Ele tem o melhor para você. Ele tem salvação para você. Amém? Você crê e fala: Senhor, eu creio, eu recebo. Eu quero me salvar a minha alma. Eu quero. Nós queremos que você se salve. Nós se importamos com você. Deus se importa ainda mais com você. Amém? Deus está criando situações e nos alertando como fazer. Não vire as costas para Deus, mas que você venha se aproximar desse Deus ainda mais, que você possa ouvir a voz do Senhor e se aproximar do Senhor ainda mais nesta madrugada, hora que você ouvir esta palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pai, nós te louvamos. Ô Espírito Santo de Deus, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a mente desse homem e desta mulher que nos ouve. Pai, em nome de Jesus, fortalece eles, reveste eles com a tua armadura. Pai, aqueles que estão se esforçando para olhar para trás, aqueles que estão se esforçando para virar as costas para o Senhor. Pai, quebra o laço nesta madrugada, repreende toda maldade, repreende, Pai, toda rebeldia, repreende toda falta de temor no coração deste homem e desta mulher, Senhor. A mulher de Ló, Pai, ela não levou a sério aquilo que o Senhor falou. Oh, Pai, que o Senhor leve essas pessoas que estão me ouvindo a levar a sério a Tua palavra, o Teu poder, o dia do juízo que está para acontecer a qualquer momento. Senhor, em nome de Jesus, abre a mente, abre, Senhor, o coração dessas pessoas, que elas possam se libertar do engano, se libertar do pecado, se libertar da da destruição do próprio corpo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, o Senhor criou macho e fêmea, o Senhor criou, Pai, a coisa certa, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor criou é perfeito, o Senhor criou essa pessoa perfeita também. Oh, Pai, livra ela, Senhor, desta corrupção, livra ela desta condenação, Senhor. Livra ela, Pai, traga o entendimento, traga a razão de novo no espírito dessa pessoa. Traga o livramento, ó Deus, traga o temor, ó Pai, porque ela não é feliz do jeito que ela está levando a vida dela. Ela está escrava de uma situação, Senhor.
Oh, Pai, unge a mente dela nesta madrugada. Repreende esse espírito de engano. Repreende esse espírito de rebeldia. Oh, meu Deus, e traga salvação, traga paz neste coração, Senhor. Pai, traga obediência, que eles possam olhar somente para o Senhor, Pai, e não olhar para o mundo, não olhar para trás, não olhar para as coisas, Pai, deste mundo, mas olhar para o Senhor, porque é do Senhor que virá a nossa salvação, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.